Há pouco tempo, a Hebe Camargo, nossa querida Hebe Camargo, viajou, eu costumo dizer. A Hebe Camargo foi meio no combinado, né? Ele estava com 83 anos, claro que podia viver muito mais, com aquela alegria, com aquela vontade de viver que ela tinha, então, mas foi antes do combinado nesse sentido. Mas ela viveu bastante, a gente deve ser grato a Deus por isso. Mas eu vou lembrar aqui, todo mundo fez muita homenagem para a Hebe, né? As televisões, então, nem se fala, todo canal fez, e o Brasil inteiro chorou a perda dessa apresentadora, dessa mulher maravilhosa. E eu tenho que falar alguma coisa dela, mas que eu vou falar no tom dela, quer dizer, sem tristeza nenhuma, vou contar um relacionamento, umas passagens que eu tive com ela, né? Ela insistia muito para que eu fizesse o seu programa, que eu fosse lá dar entrevista e tal. Isso 20 e tantos anos ou mais, muitos anos. Ela passou por vários canais, Record, Bandeirantes e tal, e sempre mandava a produtora dela, os produtores, me convidar para eu participar, e eu fui muito... nunca gostei de dar entrevista, então eu não queria fazer o programa dela, como eu quase não faço entrevista, não dou entrevista, porque tinha um sofá, que era o famoso sofá dela, e ela botava vários convidados, e ali se discorria sobre um determinado assunto, ou político na época, muita coisa, tá, né? E a pessoa ficava o tempo todo ali. E eu me sentia que eu não ia sair bem participando desse programa, embora eu gostasse do programa, mas eu sempre saí fora. Mas ela não sabia que eu não gostava e tal, ela sabia que eu não ia no programa. Ela falava, o Boldrin não vai no meu programa, eu não quero ir no meu programa. Um dia ela estava na TV Bandeirantes, fazendo o programa lá, e eu também fazendo novela na época, década de 70, se não me engano, e ela passou por mim no corredor, e aquele jeitinho dela carinhoso e tal, oi, Boldrin, e tal, sempre alegre, rindo e tal, me deu um abraço, um beijo e tal, e falou, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou, você tem alguma coisa contra mim? Eu falei, imagina, só se fosse eu sozinho. Eu falei para ela, o Brasil inteiro gosta de você, porque eu vou ter coisa. Por que você não quer fazer meu programa? Ela era muito direta, né, e tal. Eu falei, Hebe, você já viu eu dando alguma entrevista em algum lugar? Ela pensou um pouco, falou, não. Eu falei, então, é por isso. Eu sou muito acanhado, eu sou muito introvertido, não sei dar entrevista, né? Hoje vocês me veem aqui contando caos e tal, mas na hora de dar uma entrevista eu fico assim, eu tremendo, sabe? Eu fico tremendo até hoje para entrar em cena. Eu tenho essa coisa. Então, eu falei, eu não dou entrevista para ninguém, não é para você. Né? Eu gostaria muito de fazer esse programa, mas eu não sei fazer. Eu sentar no sofá lá, não tá. Bom, passou. De vez em quando vinha lá um convite dela de novo, ela insistia e eu falava não. Até que um dia um produtor dela, chamado Tadeu, que é um grande amigo meu, me apareceu lá na minha casa e falou assim, olha, a Hebe mandou um recado que você vai ter que fazer o programa dela. E ela me falou que para falar para você, que se você quiser, ela nem aparece. Ela não faz o programa, você faz sozinho. Mas você vai ter que fazer o programa dela. Aí eu falei para ele, não, mas é que não, ela falou que faz o que você quiser. Mas ele não senta no sofá. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ela está insistindo muito, eu vou fazer, mas se for só eu e ela, não vou sentar lá para discutir assuntos lá que eu não sei. Esse negócio, ainda mais política que eu não quero. E ela falou, não, ela faz o que você quiser. Eu falei, então eu vou lá, conto um caos e canto uma música e tal. Vou com o maior prazer. E foi um grande sucesso essa minha ida lá. Faz muitos anos que eu tento trazer esse moço aqui no meu programa, porque tenho uma grande admiração justamente pelo amor que ele tem ao Brasil. Ele canta as coisas brasileiras, ele conta os causos brasileiros. Eu vou ter uma honra enorme de receber junto de vocês esse nosso extraordinário Rolando Boldrin. Apresentador, cantador, olha como ele tá bonito, gente. Nossa, o tempo não passa para você. Nossa, como demorou para você. Demorou, mas chegou. Passados uns tempos, eu resolvi doar uma violinha, arrumar um dinheiro. Eu tinha
uma fundação para ajudar criança pobre, não sei o quê, e eu contava com a ajuda de tanta gente, inclusive dela, e eu tive a ideia de leiloar a minha violinha de estimação, que eu aprendi a tocar viola nela e tal, no programa dela. E ela, na hora, topou a parada e tal, e, pô, vamos fazer e tal. Moral da história, a gente fez, foi um sucesso lá com a violinha, até declamei um negócio sobre a viola lá, e entregamos a viola depois para a pessoa que ganhou a viola, eu e a Hebe entregamos a pessoa, foi também um grande sucesso. Eu marquei muito essas passagens da Hebe. Brasil, gigante de um continente, és terra de toda a gente, orgulho dos filhos teus. Brasil, és o meu berço doirado, o índio civilizado, abençoado por Deus. Brasil. E, lembrando a Hebe, eu não posso deixar de contar um caso que foi contado por ela há pouco tempo. Eu vou apenas repeti-lo aqui, que ela contou nessas homenagens que fizeram para ela depois de que ela foi embora. Ela mesma contou e eu vou reproduzir aqui, que eu achei muito interessante. Toda a plateia tem sempre aquela figura que assiste todos os programas, é cativo no programa e tal. Todo programa tem. Aqui eu tenho aqui um caboclinho que está ali de chapéu, está quase em todos aí. Tem uns caboclinhos aí que a gente vê aqui, está sempre na plateia. Assim, toda a plateia tem isso, né? E a Hebe tinha muita gente que ia e tal, mas tinha um caboclo lá, que era o Flávio, até o nome dele eu lembro, Flávio, conheci muito, e ele nunca tinha perdido um programa, desde o primeiro da Hebe, ele era apaixonado pela Hebe, ele é ainda, porque ele está vivo. Apaixonado pela Hebe, não perdia um programa, ficou famosa essa história dele estar sempre na primeira fila, o Flávio, ali em todos os programas. E cada dia ele ia com a camisa, ele tem um jogo de camisa incrível, né? De tanto que ele ia nos programas dela. E um dia, isso a Hebe contando, é um caos, mas é um caos verdadeiro. E um dia a Hebe entra em cena para fazer o programa, com aquela exuberância toda, aquela juventude que ela sempre teve até com 83 anos, né? Entrou para fazer o programa e começou a fazer o programa e olhou na plateia e notou uma coisa estranha, não viu o Flávio. Já ficou nervosa, ficou preocupada. Porque o Flávio não ir no programa dela, nunca tinha faltado. Aconteceu alguma coisa. Isso tanto incomodou-a que ela fez o programa até meio desconcertada, porque ela estava louca para terminar, para saber o que houve com aquele fã, com aquela figura tão participativa do programa dela. Terminou o programa, ela chamou uma produtora dela, tinha vários, né? Chamou uma delas e falou assim, o Flávio, o que houve com o Flávio? Aí eu falei, não sei, Hebe, liga para a casa dele, alguma coisa aconteceu. Ela era preocupada com o mundo, né, a Hebe. Aí a pessoa ligou, né, a produtora, e soube que naquele dia, coincidentemente, tinha falecido a mãe do Flávio. E o Flávio estava num velório da mãe. Nossa, a Hebe ficou toda triste, consternada e tal, pegou o motorista dela e falou, tenho que ir lá. Tenho que ir lá dar meus pesos para ele, meus sentimentos para ele. O Flávio é tudo na minha vida, o Flávio é minha plateia, meu filho, não sei o quê. Pegou o motorista dela e foi para lá. Estava não sei aonde aí, assim, não sei se era num velório, num grande cemitério, aí, um velório, e cheio de gente lá, e o Flavinho na cabeceira da mãe ali, e ela chegou. E era a Hebe Camargo, né? Quando ela chegou, que era todo mundo e tal, o Flavinho olhou para ela e falou, Hebe, o dia mais feliz da minha vida. Tinha que contar esse caos, né? A Hebe era isso, era alegria, até contando essas histórias dela, ela contando que ria muito, tinha acesso de riso em velório, ela, a Lolita e a grande amiga nossa, Nair Bero, né? Maravilhoso.